Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, eu sou o pastor João Gonçalves, fundador da Marcha para Jesus no Brasil e fundador também da Jornada Nacional de 40 Horas de Oração pelo Brasil. Nós acabamos de completar nessa sexta-feira passada, sexta e sábado, dia 6 e 7 de setembro de 2024, a sétima Jornada Nacional de 40 Horas de Oração pelo Brasil. E este vídeo eu estou gravando a propósito de dar um conselho da Palavra de Deus para o candidato Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. Tenho acompanhado aí o noticiário, tenho acompanhado os debates, e eu creio que existem três palavras, três promessas, três verdades da Palavra de Deus que seria muito sábio e oportuno se o querido Pablo Marçal aplicar ao seu coração. E a palavra de Deus é essa. Em primeiro lugar, a palavra que se encontra na carta do apóstolo Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. E a palavra de Deus diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Então, Pablo, esta é a palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a palavra de Deus também diz, repetidas vezes, sobre esse conselho, esse princípio da humildade, né? Que nós devemos nos sujeitar a Deus, sermos humildes. Como diz aquela expressão famosa que você deve conhecer, ter consciência de onde Deus nos tirou e de onde Deus nos colocou. Então essa é a primeira palavra, esse é o primeiro conselho da palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o segundo conselho da palavra de Deus se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz: seguindo a verdade em amor. Ou seja, nós, filhos e servos de Deus, devemos seguir a verdade. O que significa isso? Não só seguir a verdade, que é Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega à presença de Deus o Pai a não ser por mim, João 14, 6, mas seguir a verdade no sentido de também dizer sempre a verdade, mesmo porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João 8, 44, conversando com os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, ele diz: vocês têm por pai o diabo, porque ele nunca se firmou na verdade, ele é mentiroso e pai da mentira. E deduzimos daí que o diabo é o pai da mentira e aqueles que praticam a mentira são filhos do diabo. Mas nós somos filhos de Deus e filhos da luz e praticantes da verdade. Então o segundo conselho é esse, da palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz: seguindo a verdade em amor. E o terceiro conselho é o que está em Efésios, capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a única que é capaz de produzir a edificação. Numa outra versão diz: mas apenas aquela que for útil para a edificação. E você, como conhecedor da palavra de Deus, um intelectual, uma pessoa inteligente, de boa formação, você sabe muito bem que palavra torpe é torpedo. E eu costumo dizer que a palavra torpe, ela vem da mesma raiz de torpedo. A palavra torpe é palavrão, né? A palavra, ela nasce da mesma raiz de torpedo, que significa aquele objeto que destrói o alvo, mas para que ele destrua o alvo, ele se autodestrói. Então toda vez que sai uma palavra suja, um palavrão, uma palavra torpe da nossa boca, nós não só estamos destruindo o alvo, mas estamos nos destruindo, porque ninguém acha graça em palavrão, em palavra torpe. Só os filhos das trevas, os ímpios. Filho de Deus não. Aliás, a palavra de Deus também diz, né, que na mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, água boa e água ruim. Então, Pablo Marçal, se você seguir esses três sábios conselhos da palavra de Deus, daqui a 10 anos a gente vai se encontrar lá na frente e nós vamos vivenciar
esta promessa da palavra de Deus, se Jesus não voltar antes, é lógico, ou se Deus também não nos levar antes. Eu sempre costumo dizer isso, né? Lá a palavra de Deus diz: nunca diga eu vou fazer isso ou aquilo, mas se Deus quiser faremos isso ou aquilo. Então, se Deus não nos levar antes e se Jesus não voltar antes, daqui a 10 anos a gente se encontra lá na frente, você vai viver essa promessa. Olha, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que significa isso? Você sabe, porque você é uma pessoa inteligente que já experimentou muito dessa verdade. Uma pessoa que vive sob a graça de Deus, que experimenta as maravilhas da graça de Deus. Se você seguir esses conselhos, ainda é tempo, né? Você está aí na metade do trajeto, do percurso da campanha. Então, se você seguir esses testemunhos, se você seguir esses conselhos da palavra de Deus, tenho certeza que a gente vai se encontrar ali na frente em outra situação. Quero concluir essa palavra lembrando que quando Bolsonaro era candidato a presidente, ele ainda era pré-candidato, não era período eleitoral. Uma amiga muito querida lá de São Paulo ligou: estou em Brasília, esse céu bonito que você está vendo aí atrás é o céu de Brasília, porque eu estou aqui e vim para realizar a 7ª Jornada Nacional de Oração pelo Brasil. E quando Bolsonaro era pré-candidato, uma amiga minha ligou lá de São Paulo, eu estava aqui em Brasília, ela falou: pastor, você está em Brasília? Eu falei: sim. E você tem acesso ao deputado Bolsonaro? Na época ele era deputado federal. Eu falei: sim, já estive com ele algumas vezes. Qual o problema? Qual a questão? Ela falou: não, é que eu tô aqui com meus filhos na sala de casa assistindo a televisão e eu tenho netinhos também. E aí um netinho falou assim: ô vó, você disse que vai votar nesse Bolsonaro, mas ele fala muito palavrão. E ela me ligou então para perguntar se eu podia até o gabinete conversar com ele, para falar isso para ele: olha, você tem uma família de eleitores em São Paulo, mas você está falando muito palavrão. E no mesmo dia, eu estava na 507 Sul, não me esqueço disso, e eu estava com a agenda disponível, desci até o Congresso Nacional, fui até o gabinete do então deputado federal Bolsonaro, e falei com o chefe do gabinete. Ele estava em viagem, lógico, e o filho dele, Eduardo, que tinha um gabinete ao lado, também estava viajando, ambos viajando pelo Brasil. Mas eu falei com o chefe dos dois gabinetes, falei: olha, eu recebi uma ligação de São Paulo, de uma senhora que tem muita simpatia pelos projetos do deputado Jair Bolsonaro, mas ela estava assistindo a televisão com o netinho na sala e o netinho falou: ó, avó, a senhora falou que vai votar nele, mas fala muito palavrão. E aí falei com a assessoria e eles disseram que não podiam se envolver com política, né, porque o cargo deles não permitiam, mas me orientaram a ir à presidência do partido e fui ali perto do setor hoteleiro norte, salvo equívoco meu. Fui até a presidência do partido, conversei com a equipe de coordenação no mesmo dia, já era tarde, umas 4 horas da tarde, e aí eles prometeram que iam conversar com o candidato. E curiosamente, no mesmo dia eu estava assistindo uma entrevista com o general Heleno, que fazia parte da equipe de coordenação na campanha, e aí ele deu uma entrevista na Rede Bandeirante e o repórter, ao término da entrevista, falou: e aí, esse negócio do seu candidato falar tanto palavrão? E o general Heleno disse: não, hoje mesmo nós conversamos com ele e ele vai mudar, e já se prontificou a mudar o jeito, a atitude. Ele mudou sensivelmente, como diz a expressão bíblica, né? Mudou da água para o vinho, mudou 90%, não mudou 100%, porque somos humanos, falíveis e imperfeitos, mas ele mudou radicalmente o discurso dele, o jeito de falar e etc. Então fica aí, o querido candidato Pablo Marçal, fica aí essa sugestão e esse conselho da palavra de Deus: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for útil para a edificação e que faça bem ao seu eleitorado. Eu tenho certeza que se você seguir esses 3 sábios conselhos da palavra de Deus, viver em humildade, porque Deus dá graça aos humildes, falar a verdade em amor e também falar palavras
que soem bem aos ouvidos dos seus eleitores, que faça bem ao coração. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais do que já tem te abençoado. Deus te abençoe. Estamos juntos em oração, porque oramos para que o melhor de Deus aconteça para São Paulo, para as 5.750 cidades que estão em campanha eleitoral, e para que o melhor de Deus aconteça em nosso querido e amado Brasil. Deus te abençoe. Tchau, tchau.